Olá, tudo bem? Mais uma vez vamos partilhar da palavra de Deus. E eu gostaria de começar perguntando para você se você sabia que neste momento você está inserido dentro de uma batalha. É verdade. A partir do momento que nós damos o nosso aceite para Jesus Cristo entrar na nossa vida, que nós passamos a crer no Senhor Jesus como nosso Deus, nós passamos a aceitar as suas promessas, as suas verdades, né? Nós cremos que nosso Senhor Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado, pela nossa fraqueza, para nos dar a salvação eterna, para nos dar a oportunidade de salvação eterna. Nós estamos inseridos numa grande batalha espiritual. A palavra nos revela isso em Efésios 6, versículo 12, falando que não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Você consegue imaginar o que seriam essas forças espirituais espalhadas nos ares? Né? Em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz o seguinte: porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. E não são carnais as armas que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e reduzimos a obediência a Cristo. Então, se nós estamos vivendo uma batalha, né, quem é o nosso principal inimigo nesta batalha? Quem é o nosso adversário? Né? E a palavra nos mostra que o nosso adversário é o demônio. Né? O inimigo de Deus é o demônio. 1 Pedro, capítulo 5, diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Então você consegue imaginar isso? Que a todo momento da nossa vida, o adversário, o inimigo, o demônio, ele fica nos rodeando como um leão, né? Esperando a oportunidade para nos devorar, para nos atacar, né? Para nos atingir. E quando a gente fala de vigiar, né, temos que estar atentos, é vigiar. Vigiar para não pecar, vigiar para não ser atacado, vigiar para não contrariar, né, os mandamentos do nosso Deus. Porque quando nós pecamos, nós damos a brecha e o inimigo vem e entra na nossa vida e nos atinge. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, né? Porque ele age nas pessoas que estão no nosso convívio, nas pessoas que estão à nossa volta, principalmente nas pessoas que não estão em comunhão com Deus. De alguma maneira, é a forma que ele acha que ele consegue nos atingir. É através da ação nas pessoas. As pessoas nos atingem, né? E ele quer nos confundir a todo instante e busca uma brecha para entrar na nossa vida. E aí eu te pergunto, começa a pensar na sua vida, começa a pensar no seu dia a dia, né? Começa a ver que muitas vezes as tribulações, os conflitos, as decepções, né, que nós temos principalmente no nosso relacionamento com as pessoas, muitas vezes pessoas do nosso convívio, pessoas que nós amamos, pessoas que nós gostamos, né? Até aquelas pessoas mais distantes de nós, mas que nós de alguma maneira temos um relacionamento, e como nós nos machucamos, como muitas vezes nós nos frustramos, né, com as pessoas, com as atitudes das pessoas. Mas é muito importante
A gente saber que não é contra essas pessoas que nós temos que lutar. É contra o mal espiritual. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 diz o seguinte: o que não é de se espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Né? Então muitas vezes ele está disfarçado e faz até o bem para nós. Né? Às vezes você fala, poxa, mas aquela pessoa é tão boa, como que ela pode fazer esse mal para mim? Né? Ele está disfarçado, de alguma maneira ele encontra para entrar na nossa vida, para nos decepcionar, para destruir os planos de Deus na nossa vida. E como exemplo, né, na Bíblia, a gente pode pegar uma passagem de Apocalipse em que os anjos de Deus, eles lutam, combatem com Satanás, que na palavra ele fala que é o dragão. Então, se você pegar em Apocalipse 12, versículo 7, diz o seguinte: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e os seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio, o Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Aí nós já temos uma visão, né, do livro de Apocalipse de um combate espiritual realmente entre os anjos de Deus e o dragão, a serpente, o demônio. Aí eu te convido, meu irmão e minha irmã, a fazer uma reflexão, já que agora entendemos que estamos numa grande batalha, que é nosso dia a dia aqui neste mundo, né? É uma batalha espiritual, né? A todo momento somos rodeados, somos vigiados, né? Somos seduzidos pelo inimigo de Deus. A gente pode fazer uma reflexão, mas se nós cremos em Deus, e aí você vai pensando e refletindo em todas as áreas da sua vida, seja nos seus relacionamentos, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, sua situação financeira, profissional. Por que então nós temos que conviver com as nossas derrotas, muitas vezes o nosso desânimo, você que está desanimado, com os nossos fracassos, com as nossas enfermidades ou das pessoas que nós amamos, com os nossos desgastes, com as nossas dores, com as nossas tristezas e os nossos sofrimentos, a nossa falta de fé, que muitas vezes nos faz ter a sensação de estarmos sozinhos, desamparados, né? Por que então que nós temos que conviver com os nossos pecados? E esse último, os pecados, é o que realmente nos afasta de Deus. Nós temos que conviver com os nossos pecados, mas nós não precisamos aceitar o nosso pecado, né, como uma derrota, como um checkmate, né, como no jogo de xadrez, não tem saída, tem saída sim, né, porque eu vou falar para vocês algumas passagens em que o próprio Jesus Cristo venceu o pecado. Como a palavra diz que Jesus ontem, hoje, sempre será eterno, o segredo, né, a chave para enfrentar tudo isso
que eu acabei de falar, mesmo a gente crendo em Deus, é buscar o Senhor Jesus Cristo. Vou falar algumas passagens. No Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. O próprio Jesus Cristo nos fala isso, né? Em que nós estamos no mundo, temos que conviver com as nossas aflições. Mas coragem. Jesus já venceu o mundo por nós. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Quer dizer, Jesus chamando para que nós o busquemos, para que nós o encontremos, para que nós possamos ter o nosso fardo aliviado, a nossa dor, nosso sofrimento aliviado. Então nós temos que buscar em Jesus Cristo, que é a única saída, não tem outra, a nossa vitória. Nós precisamos crer em Jesus Cristo em primeiro lugar, ter fé em Jesus Cristo, porque 1 João capítulo 5 diz o seguinte: porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Ou seja, eu, você, vencemos o mundo. Essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós conseguimos vencer o mundo pela nossa fé, crendo em Jesus Cristo. Quem é vencedor do mundo, senão aquele que crê em Jesus, que é Filho de Deus? Então, se a gente crer em Jesus Cristo, a gente já tem a garantia da vitória. A gente já tem o triunfo, né? Passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma confirmação. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas graças sejam dadas a Deus, que nos concede sempre triunfar em Cristo e que por nosso meio difunde do seu conhecimento em todo o lugar. Segunda coisa que a palavra nos ensina: primeira, crer em Jesus Cristo, né? Segunda, vencer em Jesus Cristo, triunfar com Jesus Cristo. Segunda coisa, temos que enfrentar o demônio. O demônio é fato, ele existe, ele está aqui no mundo. Enquanto estivermos no mundo, nós vamos ser perseguidos e atormentados por ele. Mas a palavra nos ensina, no livro de São Tiago, capítulo 4, versículo 7, sede submissos a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Então, se nós formos submissos a Deus, né, Deus estiver em primeiro lugar na nossa vida, se nós estivermos com Deus todos os dias de nossa vida, né, o demônio vai fugir da gente. Então, reflexão: onde nós estamos buscando a Deus? Será que nós estamos buscando a Deus todos os dias de nossa vida? Será que nós estamos com Deus todos os dias da nossa vida? Ou de vez em quando? O demônio vai fugir de você se você estiver em comunhão com o Senhor. Terceira coisa: forças para preservar do mal. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Mas o Senhor é fiel, e Ele vos dá forças para preservar do mal. Então aqui fala da fidelidade de Deus, que a gente só consegue se preservar, né? Se prevenir do mal quando nós estamos com o nosso Senhor. Então, crer no Senhor Jesus, nós temos que enfrentar o demônio, né?
e nós temos que ser fiel para preservar do mal. O Senhor vai nos dar a força necessária. E como eu falei de desânimo, você que está numa situação de desânimo, o livro de Hebreus capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Ou seja, em todo momento que você tiver em situação de tristeza, de sofrimento, de desamparo, de solidão, de falta de fé, você pensa em Jesus Cristo. Você pensa naquele que passou por tantas humilhações, tantas dores por você, e que você pode buscá-lo a qualquer momento da sua vida, mesmo estando neste mundo. Vai ao encontro do Senhor Jesus, que Ele vai te dar forças, vai aliviar as tuas aflições e o teu fardo. É a única saída, não tem jeito. E você vai encontrar o ânimo necessário, o conforto necessário para enfrentar essa situação difícil, essa situação de tristeza, de turbulência, vamos dizer assim, ok? Então agora, meus irmãos, nós já temos um entendimento, né, de que estamos inseridos numa batalha e não tem jeito, enquanto estivermos no mundo temos que viver nesta batalha. Não vamos ficar de braços cruzados, não vamos ficar esperando sermos derrotados, o inimigo nos derrotar. Vamos a lutar. Eu já falei que a palavra nos orienta para enfrentar essa batalha, para vencer essa batalha. E para finalizar, eu gostaria de fazer do Salmo 90 a nossa oração de hoje, né, para vencer, né, em Jesus Cristo essa batalha. Então, se você quiser, feche teus olhos ou acompanha comigo, que diz o seguinte: tu que habitais sobre a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sobre suas asas encontrará refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que se graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à sua esquerda e 10.000 à sua direita. Tu não serás atingido. Porém verás com teus próprios olhos, contemplará o castigo dos pecadores. Porque o Senhor é teu refúgio. Escolhesses por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víboras andarás, calçarás os pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e protegerei, pois conhece o meu nome. Amém. Então que nós possamos, baseado neste salmo, e tendo a certeza de que esta batalha já está vencida, já tem um vencedor, que nós possamos tomar posse dessa passagem, dessa palavra, e enfrentar com muito mais coragem, com muito mais entendimento, né, o nosso dia a dia, a nossa vida, e que com certeza seremos mais felizes, seremos mais próximos de Deus todos os dias da nossa vida.
É isso que eu peço a Deus, que neste momento nos dê a compreensão, te dê a compreensão de que em Jesus Cristo vencemos. Essa batalha já está vencida. Amém? Fica com Deus e até a próxima.